Fala, Monster Guerreiro! Fala, Monster Guerreira! Tudo bem com você? Eu sou Raquel, né? Pra quem tá chegando agora no canal e ainda não me viu por aqui, eu sou Raquel, sou professora de Biologia aqui no Monster Concursos. E hoje eu tô trazendo uma dica pra você que já está ligado e já está se preparando para a prova de perito criminal, né? Eu sei que é uma área que é muito aguardada, que é muito disputada, que o salário é maravilhoso. A gente sabe disso e tá todo mundo aí vigiando, então já tem edital previsto para 2023 e claro, a gente já vai se preparando, a gente já vai estudando o conteúdo que a gente sabe que cai, os conteúdos que mais caem. Hoje eu estou trazendo, na verdade, né, já estou aqui, estou trazendo para você o sistema endócrino. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema endócrino e a sua regulação do nosso corpo. Esse é um assunto que cai demais, muito importante, né? Claro que a gente também vai citar um pouco do sistema nervoso, não tem como a gente falar de regulação, de coordenação, sem citar o sistema nervoso, porque os dois trabalham em conjunto. Claro, pedágio, né? A gente está trazendo aqui uma super aula para você, que não é de graça. A gente fala, 0,800, é de graça, mas tem um preço. Qual é o preço? Você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no trabalho e a gente continuar a gravar mais conteúdo para você cada dia mais e mais. Tem as redes sociais, segue a gente também. Tem o Instagram do Monster, né? Monster.concursos. Tem o meu Instagram para quem quiser ir lá e fazer as perguntas que precisa, se tiver dúvida, se estiver fazendo algum exercício, tiver dúvida e tal, tem que ir Raquel Costa, pode mandar pergunta lá, tá bom? Segue a gente lá, tem a plataforma, você que já está com a rotina de estudo e quer todo o material para você estudar, é só adquirir lá no site. Nós temos o material de todos os editais que estão em aberto. Lá temos tudo completinho. Então é o edital com conteúdo na íntegra, né? Aí tem um conteúdo certinho que está no edital, para você não ficar perdendo tempo com um conteúdo que não vai cair na prova. Então tem um conteúdo, cada edital tem lá o seu curso com um conteúdo na íntegra, que é as videoaulas, o PDF com conteúdo no material e também atividades para você ir treinando para chegar no dia da prova, você tá 100%, tá bom? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. E primeiro a gente vai entender essa relação de coordenação que eu falei no início, né? O sistema endócrino mais o sistema nervoso, eles são responsáveis. Então, o sistema endócrino mais o sistema nervoso, eles são responsáveis por... Qual que é a função? Função é coordenar e regular as inúmeras funções do nosso corpo, tá? Funções do metabolismo. Metabolismo. O que é metabolismo? Então, metabolismo é as ações que acontecem no nosso corpo de quebrar substância e construir substância. Quem coordena, quem regula isso é o sistema endócrino mais o sistema nervoso. Então, eles são chefes. Eles são chefes que coordenam e controlam tudo, né? O sistema nervoso, ele é responsável pelo processamento da informação, tá? Então, o sistema nervoso é o responsável pelo processamento da informação. Então, de onde parte a informação? De onde parte a ordem? É do sistema nervoso. Quem processa a informação é o sistema nervoso.
no seu computador, onde acontece o processamento. É no processador, né? Geralmente é um processador Intel, né? Na maioria dos computadores é Intel, mas tem outras marcas, geralmente é Intel. Então é no processador que processa a informação. E no nosso corpo é no sistema nervoso que vai ter o processamento de informação. É só essa função que o sistema nervoso tem? Não, tem várias, né? Tem também, ele armazena informações. Então, ele tem memória, ele armazena informações. Então, como é que ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa? Porque tem essa informação armazenada. E o sistema endócrino, o que ele é? Ele é um mensageiro químico. A sua mensagem é via hormônio. A gente não tem a mensagem que pode ser via SMS, via e-mail, via direct, via zap. A gente, né, zap é muito WhatsApp, né? WhatsApp é muito zap, zap é muito tio, né? Eu sou calma, sou jovem, sou muito jovem, tá? Né? Eu quase não uso o emoji do chorinho, sou jovem. Brincadeira. Então, nós temos, ó, como que eu posso transmitir uma mensagem? Eu posso usar o direct, eu posso usar o e-mail, eu posso usar o WhatsApp, eu posso usar um SMS. Ninguém usa SMS hoje em dia mais, né? Mas pode acontecer de usar o SMS. Então, as únicas pessoas que usam SMS é as empresas para cobrar a gente alguma coisa. Só, mais nada. Então, mas tem essas vias. E o sistema endócrino, ele vai usar o que como mensageiro? Vai usar os hormônios, tá? Então, nós temos o hormônio. O que o hormônio é? Ele é um mensageiro químico. Hormônio. Não, vou escrever de novo, né? Pelo amor de Deus. Então, ó, hormônio. O que o hormônio é? O hormônio é um mensageiro químico, é uma molécula, né? É uma substância que o nosso corpo produz. O que o hormônio é? Então, o nosso sistema nervoso processa a informação e manda as glândulas. Então, quem que vai produzir o hormônio? São as glândulas. Então, a glândula produz o hormônio, né? Então, quem é responsável por produzir o hormônio é a glândula. Então, a glândula produz uma substância que vai atuar em um órgão, que vai atuar em outra glândula. Então, o hormônio é um mensageiro químico que imparte informação do sistema nervoso. Então, eu tenho uma glândula que produz hormônio, tá? Esse hormônio, onde que ele vai atuar? Então, o hormônio, caminho de ação. A ação. Então, vamos descrever a ação. Nós temos, então, a glândula produz o hormônio vai para a corrente sanguínea, continua embaixo, corrente sanguínea, percorre o corpo até encontrar o órgão alvo, que pode ser um órgão mesmo, tá? Órgão, pode ser outra glândula, pode ser, né? Geralmente é um órgão ou outra glândula. Geralmente é isso. E aí vai para os receptores dessa estrutura, né? Que são células, onde que a informação vai mandar aquele órgão, aquela glândula produzir alguma coisa. Então, informação recebida. Recebida, tá? Então, funciona assim, ó.
A ação. A glândula vai produzir o hormônio, esse hormônio vai para a corrente sanguínea, vai achar o órgão-alvo, que pode ser um órgão mesmo ou alguma outra glândula, né? Vai se conectar aos receptores desta glândula, que são células, e aí vai formar, vai dar a informação vai ser recebida, esse órgão, essa glândula vai ter alguma ação. Então, vai produzir uma ação. Produz uma ação no órgão-alvo, tá? Então, esse é o mecanismo de ação, ok? Quem produz são as glândulas, vai produzir o quê? Esses hormônios. Esses hormônios, eles podem ter natureza proteica ou podem ter natureza lipídica. Ou escreve certo. Lipídica. Ou pode ser misturada e tal, mas geralmente a grande maioria vai ser natureza proteica, né? Como insulina, glucagon, isso tudo tem natureza proteica. Por que que a insulina, quem é diabético, por que que a insulina, ela é injetada? Por que que não existe comprimido de insulina? Já parou para pensar? Por que que a pessoa que é diabética tem que jogar a insulina dentro do corpo com uma seringa? Por que que ela não toma a insulina na forma de comprimido? Porque a insulina é um hormônio, é uma molécula grande, é uma proteína, tá? Ela tem uma estrutura proteica. Se eu fizer um comprimido com insulina, na hora que entrar no meu sistema digestivo, vai ser digerido. Entende? É como se fosse, né, um pedaço de frango. Aí vai ser digerido e não vai ter ação no meu corpo, não vai produzir a ação que eu preciso que ela produza, tá bom? Então, por causa disso que a insulina, ela é injetada, tá? Ela é injetada, ela não a insulina, ela é injetada, ela não pode ser ingerida oralmente. E tem os hormônios que têm natureza lipídica, né, que são óleos, né, uma gordura, como por exemplo a testosterona, o estrógeno, a progesterona, é semelhante a um óleo, a uma gordurinha, tá? Meninas jovens que às vezes têm potencial de gordura muito baixinho, tem, né, algumas adolescentes que são muito magrinhas, tem potencial de gordura muito baixinho, né, e aí pode ter relação com alguma disfunção, alguma coisa, e aí elas têm dificuldade para menstruar, às vezes tem um ciclo menstrual, né, muito longo, alguma coisa assim, às vezes é porque você tem dificuldade para produzir esse hormônio que tem uma natureza lipídica. Então, nosso corpo também precisa de gordura, mas gordura boa, tá? Gordura de origem vegetal, gordura que vem de um abacate, que vem de um peixe, e não gordura que vem da picanha do seu churrasco. Essa gordura da picanha do seu churrasco é a gordura que vai entupir suas veias, ok? A gordura da fritura é a gordura que entope veia. A gente precisa de gordura boa para construir as estruturas do nosso corpo, para produzir as substâncias do nosso corpo. Então, a gente precisa de gordura. O que? Gordura boa, ok? Aí, nós temos então, né, fizemos apanhado daquilo que... e como que é a regulação? Às vezes acontece também, né, como que a pílula anticoncepcional funciona. Então, existe hormônio, que um hormônio vai controlar a ação do hormônio A, controla a ação do hormônio B. Ó, por exemplo, aqui, vamos fazer, aqui vou desenhar o João narigudo, né? Ele tá sempre aqui presente, atuando nas nossas aulas, João narigudo. Então, os bracinhos do João narigudo. Aqui está João narigudo. No cérebro de João narigudo, a gente tem várias glândulas importantes. Nós temos o hipotálamo, que é uma glândula responsável, muito, muito importante. Ela é responsável pelas
funções basais, né? Ela que diz quando o nosso corpo precisa de beber água, quando a gente fica com sede. Então, o hipotálamo é ele que vai dizer quando você está com sede, quando você está com fome. Ele cuida do seu libido, ele controla a temperatura do seu corpo. Então, ele tem inúmeras funções, tá? Ele também produz dois hormônios importantes, que é o hormônio antidiurético e a ocitocina. Então, nós temos o hipotálamo e aí a gente tem uma outra glândula que é a hipófise. A hipófise, ela é dividida em dois pedaços. Ela tem, é como se ela tivesse, como se ela fosse uma bundinha, sabe? Aí tem uma bunda direita e uma bunda esquerda. E aí eu tenho hormônios produzidos e alguns hormônios que são apenas armazenados por ela. Então eu tenho o hipotálamo, vou escrever aqui, ó. Hipotálamo, que é uma glândula muito importante, que ela controla as nossas atividades basais, é ela que controla quando você está com sede, essas coisas. E ela produz dois hormônios importantes, que é o hormônio antidiurético e a ocitocina. Não vai caber aqui. Enfim, ela produz dois hormônios importantes que vai para a hipófise. Hipófise. Então, a gente tem o hormônio antidiurético e a ocitocina que vai aqui para a hipófise. Então, a gente tem dois ladinhos, a adenohipófise e a neurohipófise. Então, eu tenho a adenohipófise, que é na frente, e a neurohipófise, que é atrás. A neurohipófise vai receber a produção do hipotálamo, vai receber o antidiurético e a ocitocina. Então, ela não produz antidiurético e ocitocina. Quem produz é o hipotálamo, ela apenas armazena. Mas a sua adeno, que é o ladinho da frente, a adenohipófise, ela produz vários hormônios. Vai produzir prolactina, vai produzir hormônio do crescimento. Então, uma criança, olha que coisa importante, uma criança em fase de desenvolvimento, aliás, toda criança tem fase de desenvolvimento, né? Mas uma criança, para ela produzir hormônio de crescimento de uma quantidade legal, está aí diretamente ligado à melatonina que ela é produzida, ao sono que ela tem. Então, geralmente, o hormônio de crescimento, ele é produzido muito durante o sono REM, né? Durante a noite, é o momento que mais produz hormônio de crescimento. O que isso quer dizer? Uma criança que tem uma rotina de sono, onde ela vai dormir tarde, né, até ela atingir o sono REM, aí começa a clarear o dia, isso pode comprometer a produção de hormônio de crescimento, isso pode deixar a criança com seu crescimento pouco comprometido. Então a criança ela precisa ter uma noite boa de sono e ela precisa dormir cedo para esses hormônios que são produzidos à noite serem produzidos de forma correta. Então a adenohipófise produz hormônio de crescimento, produz prolactina, que é o hormônio que ela tem a ver com o relaxamento muscular, e nas mulheres que têm bebê vai ter uma ação na produção de leite. Nós temos o hormônio luteinizante, agora vai chegar no ponto que eu quero falar. Então eu tenho hormônios que vai influenciar outras glândulas. Eu não falei, ó, tem esse órgão-alvo, pode ser um órgão mesmo ou pode ser uma glândula. Então eu tenho aqui o hormônio luteinizante que vai influenciar lá no ovário, né? Então o nosso João narigudo vai ser hermafrodita. Ele vai ter ovário e vai ter testículos, tá? Então aqui tem um útero, né? Para lembrar que é um ovário. E vai ter testículos também. Então ele, tadinho, ele é hermafrodita. Então nós temos aqui a produção de hormônios luteinizantes que vai para a corrente sanguínea, que vai chegar no ovário, que vai ter uma atuação, principalmente, vai ser extremamente importante para a liberação do óvulo, e também vai atuar nos testículos, no homem, né? Vai ter uma ação aí na produção dos espermatozoides. Então eu tenho aqui o hormônio luteinizante vai atuar nas glândulas que produzem estrógeno, né? Nas glândulas vai dar um pontapé, vai dar um chute lá nas glândulas que produzem estrógeno no ovário e vai ajudar a produzir estrógeno. Então eu tenho a ação, eu tenho um hormônio que vai influenciar na produção de ortormônio em uma glândula. Eu tenho um hormônio
Aí eu tenho hormônios que vai controlar outras glândulas. Então aqui eu tenho um hormônio que vai controlar a tireoide. Então aqui a gente tem a tireoide. Eu tenho um hormônio que é produzido aqui que vai controlar a ação da tireoide. Eu tenho um hormônio que é produzido aqui que vai controlar a ação da glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins, tá? Então, aqui eu tenho um rim, aqui eu tenho outro rim e aqui eu tenho a glândula suprarrenal. Suprarrenal ou adrenal, tanto faz. Suprarrenal ou adrenal. Então, lá na minha adenohipófise vai produzir o hormônio que vai controlar a glândula suprarrenal, que vai controlar, também, além do hormônio luteinizante, tem o FHS, que é o hormônio folículo estimulante, que ajuda na maturação do folículo, que vai atuar no ovário, tá? Ovário, e também vai atuar no testículo, tá bom? Aqui o testículo. Então, na minha hipófise, que fica no meu cérebro, eu tenho hormônios que vão atuar diretamente lá na glândula mamária, ou vai atuar fazendo a glândula produzir mais hormônio, como vai atuar na tireoide, que vai produzir o hormônio T3 e T4, que controla o nosso metabolismo de açúcar, o metabolismo da açúcar no nosso corpo, né? Vai atuar nas glândulas suprarrenais, vai atuar nos ovários, nos testículos, né? O hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante. Então, aqui são produzidos na adenohipófise vários hormônios que controlam várias ações do nosso corpo. Muito importante isso. Quais são as outras glândulas? Então, ó, já comecei a citar. Aí nós temos, né, as grandes glândulas importantes. Nós temos aqui a tireoide. Nós temos a tireoide. A tireoide vai produzir dois hormônios importantes, que é o T3 e T4. Chama T3, T4, porque T3 vai ser triiodotirosina, 3 moléculas de iodo, e a 4 tetraiodotirosina, 4 moléculas de iodo. Então tem iodo presente nesse hormônio. De onde que vem esse iodo? Os alimentos, eles têm uma quantidade baixa de iodo. Aí dentro da regulamentação, dentro da lei brasileira, toda refinaria de sal aqui no Brasil precisa adicionar no sal um pouco de iodo para complementar essa falha aí nos alimentos, que nós temos essa baixa quantidade de iodo nos alimentos. Por que o sal? Porque é um alimento barato que todo mundo usa, né? Todo mundo usa sal. Então, complementa aí a falta desse iodo, ajuda a diminuir doenças como o bócio, né? É extremamente importante. Então, a tireoide precisa de iodo para produzir os hormônios dela. E o iodo faz parte desses hormônios. Tireoide é uma glândula muito suscetível, né? A gente pode ter câncer de tireoide, pode desenvolver problemas de tireoide graças à radiação. Então, você que vai fazer um raio-x, existe protetor de tireoide, né? E, geralmente eles dão só um coletezinho, a tireoide fica exposta. Você pode pedir um protetor, tem eles que esquecem de dar, mas pode pedir para proteger a tireoide, tá? Muito importante. Atrás da tireoide, então atrás dela, então aqui tem a tireoide, aí atrás dela, tá? Vai ter 4 glândulas pequenas, menores, que são chamadas de paratireoide, tá? Então atrás da tireoide tem essas glândulas chamadas paratireoide. Paratireoide. Porque além de T3 e T4, a tireoide produz também calcitonina, que é um hormônio que vai trabalhar no metabolismo do cálcio. A calcitonina, então você consumiu leite, né? Algum outro alimento com bastante cálcio. Não é só o leite que tem cálcio, o ovo também tem cálcio. Então, você consumiu algum alimento com cálcio, né? Essa quantidade de vitamina D tá boa no seu corpo, então vai ser absorvido no seu intestino esse cálcio. Esse cálcio, ele tem 2 caminhos. Ou ele fica na forma de íon no seu sangue e vai para o seu músculo ajudar na contração muscular,
ou ele vai para o seu osso. Então, ele na forma de mineral, vai se formar um cristalzinho, né, mineralizado ali no seu osso. Então, ele tem esses dois caminhos. Claro que quem vai controlar isso são hormônios. Então, eu tenho a calcitonina, que vai mandar esse cálcio em excesso que está na sua corrente sanguínea para o osso. E a gente tem a paratireoide, que vai produzir, são essas 4 glândulazinhas, que vai produzir o paratormônio, que vai pegar o cálcio do seu osso e mandar para a corrente sanguínea. Então, se você tiver uma alimentação pobre em cálcio e estiver precisando de cálcio no seu músculo, porque para a contração muscular acontecer precisa de cálcio, então se você está precisando de cálcio no seu músculo, de onde que o seu corpo vai tirar o cálcio? Do seu osso. Então, é como se tivesse aqueles martelinhos, né, do Minecraft, tem aquele negócio de fazer assim, ó, esqueci o nome, britadeira, não é britadeira, tem um outro nome, tá, aquele martelinho lá do Minecraft, vai lá no osso, e vai quebrar ele para tirar cálcio, para ir para a corrente sanguínea na forma de íon, tá, na forma de íon. E aí, o que vai acontecer se você tiver uma alimentação pobre em cálcio? O seu osso vai ficar fraco, quebradiço, vai quebrar à toa. Então, o paratormônio tem essa função importante. Nós temos também o pâncreas, que ele é tão importante, né? Vai produzir insulina e glucagon com o controle da glicose. Eu vou fazer uma dica só disso, que é muito importante. A gente vai falar sobre diabetes, a gente vai falar sobre o metabolismo da açúcar. Aí a gente vai falar, a próxima dica que eu fizer vai ser sobre isso. Fica ligado aí, põe essa notificação pra você receber minha dica. Então aqui, ó, no pâncreas é produzido 2 hormônios importantíssimos para o controle da açúcar no sangue, que é a insulina e o glucagon. Na suprarrenal, a gente tem várias produções também. A gente tem a adrenalina, sabe, no dia da prova que você fica com o coração acelerado, você quase não consegue concentrar, sabe, que aquela agonia e tal, aquilo é adrenalina. Seu sistema nervoso tá achando que aquilo tá achando que aquilo é uma situação muito perigosa, e aí seu corpo começa a produzir adrenalina. Onde que é produzido? É aqui na suprarrenal, né? Como é que você faz para produzir? Você tem que ficar calmo. Respirar, dizer para você mesmo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Brincadeira. Mas aí a gente tem também a produção de corticoides, que vai ter várias atuações no nosso corpo, né? Uma das situações é a ação anti-inflamatória. A gente vai produzir corticoides são minerais corticoides. A gente vai produzir aldosterona, que vai influenciar nos rins, em seu metabolismo com os minerais, né? Então a suprarrenal produz vários hormônios. Os ovários vai produzir estrógeno e progesterona. Na puberdade são esses hormônios que vão dar as características femininas, né, as características secundárias femininas, que é a cintura, o peito, essas coisas. Durante uma gestação, o que vai segurar o bebê na barriga é a progesterona. E é claro, esses 2 hormônios são extremamente importantes para o ciclo menstrual, que também vale uma outra dica, né? A gente pode fazer uma dica só sobre isso em um outro momento. E no testículo a gente tem a produção principalmente aí, né? Claro que a gente está falando das funções endócrinas. Por quê? O espermatozoide e o óvulo, quando ele é produzido, aí entra na função exócrina. É diferente. Função endócrina são hormônios que são produzidos e vão para a corrente sanguínea. A função exócrina, que não tem a ver com o sistema endócrino, a função exócrina é uma produção por uma glândula exócrina, que aí essa produção vai passar por um duto que vai para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade, que não tem relação com o sistema endócrino. Então a produção do leite é exócrina. Para produzir o leite eu preciso da função endócrina, que é a prolactina. Para produzir o espermatozoide eu preciso do testosterona, que é a função endócrina, mas a produção do espermatozoide é exócrino, né? Joga para fora por ductos. Então aqui a gente tem a testosterona,
que na puberdade vai garantir as características secundárias masculinas e na produção dos, extremamente importante aí na produção dos espermatozoides para a reprodução. Então, esses são, nossa, o João, olhando aqui a imagem agora, o João ficou bonito demais, viu? E eu desenho muito bem. Eu devia largar essa área aí de professora e virar uma artista plástica, porque, pô, fica muito bonito, meu João. Né? Cada dia que passa tá desenhando melhor. Eu agradeço você que ficou até aqui. Nós vamos voltar. Eu quero uma aula só sobre o metabolismo do açúcar. Aí nós vamos explicar detalhe por detalhe, tudo. Extremamente importante, conteúdo extremamente importante. Eu vou falar, né, na próxima dica. Quero agradecer você que ficou até aqui. E se você ficou até aqui, por favor, dá uma curtida aí para dar uma fortalecida, né? Compartilha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Já estou aqui repetindo, né? Para você não esquecer mesmo. Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima dica. Tchau, tchau.